Oi, gente! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Entrevista com Elas, comigo, Daniela Santos, e com minha super parceira Teodora Malacrida. Tudo bem, Theo? Tudo bem, Dani, graças a Deus, e você? Muito bem e muito feliz de estar aqui mais uma vez para um bate-papo e estar com você para a gente entrevistar, que é o que a gente ama fazer, né, Ama Theo? fazer. Também estou muito feliz de estar aqui. Mas antes de te dar bom dia, boa tarde, boa noite, preciso dizer que a minha amiga aqui é mestre, dá licença. Dá licença que ela é mestre em linguística. Estudos literários. Estudos literários, dá licença. Bom dia, boa tarde, boa noite pra você que tá aqui conosco. Muito obrigada pela sua companhia. É muito bom estar aqui neste lugar que nós amamos, nesse podcast que nós amamos fazer. Ao lado da minha super parceira Daniela Santos e hoje com uma convidada interessantíssima. Um assunto que a gente adora. Desenvolvimento. Desenvolvimento humano. Vamos falar de gente, que é o que nos move, Theo. É o que a gente gosta. Somos apaixonadas por esse assunto. Apresenta, Exatamente. Então, e aí nós vamos conectar esta pessoa a vocês. Isso é maravilhoso. Aline Andrade. Tudo bom? Obrigada. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada. Ela é linda, gente. Ela tem uma cara de bebê. Gente. Ai, não olha os fiozinhos brancos. Como é que você tá, Aline? Tô bem, tô feliz por estar aqui com vocês. É o momento que a gente tava esperando. Já tava esperando bastante o primeiro podcast, né? Primeiro de muitos, se Deus quiser. Isso. E você começou no melhor lugar. Com certeza. No melhor lugar, com as melhores pessoas, humanas, queridas. Então, assim, não vou ficar bobando ovo muito, não. Ai, Aline, seja muito bem-vinda. Obrigada. De verdade. Então, vamos começar explicando o seu trabalho para quem está nos acompanhando e te conhecendo agora. Fala para as pessoas que estão te conhecendo o que você faz. Bom, eu sou a Aline Andrade, eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. É uma honra poder trabalhar com pessoas, é algo que me move já há bastante tempo. Eu me apaixonei pelo desenvolvimento humano quando eu enfrentei uma fase muito difícil na minha vida e eu precisei me curar, de dentro para fora mesmo. Então, Como obviamente, é que foi? Foi uma fase, assim, muito difícil, mas transformadora. Lá no final de 2018... 2019 e 2020, eu tive uma depressão muito forte e eu não tinha ali expectativa de ter minha vida de volta. Então, eu precisei parar minha vida para me tratar. Então, eu fiz tratamento com psicólogo, psiquiatra. E aí, eu não aceitava que eu estava doente. Eu falava, não, eu quero minha vida de volta. Porque, para quem nunca viveu a depressão, ela é uma doença que te debilita de uma forma que você não tem vida, você não consegue fazer o básico. Eu tinha problemas de memória, por exemplo, de esquecer meu próprio nome. Então, eu fiquei muito doente. Sério? Sério. Aqui em Tangará, isso. Aqui em Tangará, isso. Então, por exemplo, o meu e-mail é meu nome. Eu não lembrava o meu e-mail. Era o meu nome. Então, assim, eu comecei a ter essas questões, assim, lá no final de 2018. Comecei o tratamento, tomei medicamento. Então, assim, foi uma fase muito difícil, mas muito transformadora também. Porque foi quando eu comecei a querer me entender enquanto ser humano. Peraí, isso que eu quero mesmo? É só porque foi me imposto que eu deveria querer? Porque é aquela cobrança social do que é correto? Né? Então, calma, eu preciso me entender enquanto ser humano, enquanto mulher. E ali eu comecei a ressignificar minha vida e hoje eu trago isso para dentro das empresas. Eu falo que a maior diferença da minha metodologia é a humanidade. Lógico que nenhuma empresa ela é uma igreja, não é uma instituição social, que a pessoa tem que trazer resultado. Sim. Mas eu tenho a humanidade, porque muitas vezes as pessoas estão também doentes dentro da empresa. Eu não sou psicóloga, mas eu consigo entender muito mais, me aprofundar muito mais no comportamento humano, porque eu entendi como que os gatilhos funcionavam em mim. Sim. Então, quando a gente fala de comportamento humano dentro das empresas, eu trabalho muito com fortalecimento de cultura e tudo mais, é no sentido de entender que as pessoas são diferentes. Por que ela reage daquela forma? Então, a gente vai trabalhando isso dentro das empresas. E aí você trabalha com os colaboradores. Esses dias eu ouvi, sei lá, uma frase, nem lembro quem que é, desses reels que passa na vida aí, né? Colaboradores, funcionários, empregados. Colaboradores é um nome chique pra dizer que você é empregado. Você é empregado, caramba! O povo agora tá maquiando tudo, né? Mas vamos lá, então. É verdade. Os colaboradores, cada um de um jeitinho. Cada um de um jeitinho. E quando a gente fala da cultura de uma empresa, nós falamos de pessoas que são extremamente diferentes umas das outras. Nós precisamos que essa empresa tenha resultados. E é aquela questão que eu sempre trago para os empresários, para os gestores. Eu tô com muita dificuldade de fazer com que o colaborador vista a camisa do meu negócio.
negócio. Aí eu falo assim, tá, mas que camisa você tá dando para ele vestir? Que camisa você tá Qual que é a direção oferecendo? que você tá dando? Qual que é o alicerce da cultura da sua empresa? Eu nunca parei para pensar nisso. Eu comecei a trabalhar, investir, de repente eu tava com 10 funcionários, 15, 20, eu nunca parei. Minha empresa cresceu, eu não posso sair aqui do operacional, eu tenho que investir tempo para ganhar mais dinheiro, para investir mais, mas eu não sei lidar com pessoas. Então, o meu trabalho ele consiste diretamente em resolver o problema de gestão de pessoas dentro das empresas. Isso é comum? Muito. Meu Deus. É a maior dificuldade dentro das empresas hoje, é a gestão de pessoas. Eu não quero lidar com pessoas, Aline. Às vezes as pessoas falam isso. É muito difícil. Então, ok, você quer terceirizar? Eu faço isso pra você. E aí você entra como? Explica pra gente. Desenvolvendo essas pessoas. Quando a gente fala de comportamento, nós falamos de pessoas que são diferentes no contexto social, no contexto cultural, emocional, psicológico. Nós fazemos um mapeamento de perfil comportamental. Claro que se isso for contratado pela empresa. A gente aplica essa metodologia habitualmente em gestores e líderes. Porque, assim, eu preciso entender o que esse líder... Como que ele funciona dentro dessa empresa. Aline, mas meu líder, ele tem um problema com comunicação. Tá, será que é um líder bem posicionado dentro da sua empresa? O que a gente precisa desenvolver? Então, através desse mapeamento, eu tenho um resultado que me faz trabalhar com ele. Olha, vou dar um exemplo. Teodora, eu observei que aqui o seu mapeamento, você tem grandes probabilidades de desenvolver gestão, liderança ou não. Você tem uma habilidade melhor com comunicação. Porém, mostra aqui que a gente precisa desenvolver isso, isso e isso. Você tá comigo? Se você estiver comigo, a gente vai desenvolver e você vai ter bons resultados na sua equipe. Então, é uma via de mão dupla. Não tem como eu desenvolver uma pessoa que não quer ser desenvolvida. Sim. Por mais que a empresa tenha te contratado para fazer esse trabalho lá dentro, tem isso também? Tem gente que não quer se desenvolver. Meu Deus! É resistente. Muito resistente. Ou então, assim, acha que é autossuficiente, que não precisa de ajuda, digamos assim. Sim. E aquela questão assim, não, eu tô aqui há 15 anos, 20 anos, sempre foi assim, agora quer mudar. Então, o meu papel dentro da consultoria é ser muito sincera com os gestores. Olha, a gente precisa fazer isso para desenvolver essa equipe, porém, eu tenho pessoas que não estão comprometidas com o resultado. O que a gente vai fazer? Porque, assim, ao longo do processo, pessoas são dispensadas, outras contratadas. Porque eu preciso entender que a empresa precisa de resultado. Então, apesar de eu ter um olhar mais humanizado para lidar com aquela pessoa, se ela não quiser ser desenvolvida, eu não posso fazer nada. Então, assim, é uma via de mão dupla. Eu sempre falo que eu vou até onde você deixa. Se você não deixa eu ir, eu não consigo acessar pra gente resolver. Ai, mas vou dar um exemplo. Aquela colaboradora, ela é muito grossa, ela trata as pessoas muito mal. Por que ela tende a ser grossa? Então, eu vou diretamente falar, olha, você tem realmente uma comunicação mais agressiva, vamos melhorar isso? A gente pode fazer isso e isso e isso aqui para desenvolver a sua habilidade de comunicação. Se ela não quiser, eu não consigo fazer um milagre. É uma troca. Então, essa ferramenta, ela é a base pela qual eu trabalho nos desenvolvimentos. E o que você percebe, assim, de maneira geral? Quais são os principais pontos que as empresas precisam de realmente uma intervenção, assim, que onde mais pega, assim, que não tá rodando legal? Cultura. Quando a gente fala de cultura empresarial, a gente fala de missão. Qual que é a missão dessa empresa? A gente fala assim, a empresa abriu porque eu preciso ganhar dinheiro, certo? Ok. Mas precisa ter uma missão. Por que a minha empresa existe? Certo? Base do meu negócio. Qual que é o problema que eu resolvo? Certo? Preciso, se eu quero que a minha equipe vista a camisa do meu negócio, eu preciso direcioná-lo a resolver o problema. Qual é o problema que a nossa empresa resolve efetivamente? Missão. Quais são os valores da minha empresa? O que eu admito aqui dentro? O que eu não admito aqui dentro? Porque daí fica aquela rotatividade, muitas vezes, muito alta dentro da empresa e a gente não tem um norte. Por que tá alto? O que tá acontecendo? Onde tá o erro? Então, eu faço toda essa análise. Quais são os valores? Como que tem sido o feedback para esses líderes, para esses gestores? Tem acontecido? Com base no quê? Quais são os valores? Qual que é a visão estratégica dessa empresa? Para que a gente está trabalhando? Então, assim, essa noção de cultura na qual todo mundo trabalha junto por algo. Quanto mais a empresa ela é transparente com o colaborador, mais ele veste a camisa da empresa. Então, quando o gestor me fala, eu tenho muita dificuldade de fazer o colaborador vestir a camisa do meu negócio. Eu falo, ok, que camisa você está dando para ele vestir? Ele precisa vestir uma camisa. Qual que é a missão do seu negócio? Vocês estão trabalhando com efetividade no quê? Quais são os valores? Qual que é a visão estratégica? Se vocês conseguirem tais resultados, o que a sua equipe ganha com isso? Entende? Quando você percebe
que a empresa não tem isso formatado? É começar do zero. Nossa. Do zero. Do zero. E você pega Literalmente. muitas empresas assim? Hoje, eu trabalho muito com a questão de desenvolvimento, que é a pessoa que está no cargo, por exemplo, um colaborador que está na empresa há 10 anos e por estar na empresa há 10 anos ele foi sendo promovido, mas ele não tem habilidade nenhuma de gerir. Pra estar... Não, nenhum. Ele não aquela sabe história. lidar com pessoas. Ele faz a patotinha dele na empresa. Muitas vezes Olha. essa pessoa é a pessoa que envenena os próprios colaboradores contra a empresa. Olha! Então, o meu olhar, ele é muito técnico, muito cirúrgico nesse sentido de entender o porquê que isso está acontecendo. Porque uma empresa com grande rotatividade, claro que nós temos os fatores externos, que é a diferença geracional, mas e os internos? Até onde o comportamento interno determina no fato dessa pessoa querer estar na minha empresa ou não. Tem alguma coisa que está acontecendo ali. Então, muitas vezes, são líderes despreparados. Então, hoje, o meu trabalho, grande parte dos meus clientes é no desenvolvimento de líderes gestores. Isso daí inclui também, entra no mesmo pacote o atendimento? Claro, é um case. Apesar de eu não estar trabalhando com isso ainda agora, porque eu realmente estou com uma demanda alta, graças a Deus. Olha que legal. Graças a Deus. Inclusive, esses dias eu encontrei uma empreendedora e falou, Aline, pelo amor de Deus, traz treinamento de atendimento para esse mercado. Porque eu fui em tal lugar, eu fui mal atendida, eu fui em outro, eu fui É mal verdade. atendida. Ai, gente. Eu falei, olha, Meu Deus. eu preciso de agenda para conseguir atender essa demanda, porque de fato é uma demanda muito alta. O comércio de Tangará sempre teve uma grande dificuldade em questão do atendimento, mas de fato, por último, tem piorado bastante. Eu tenho sentido isso, quero ouvir vocês. O que vocês acham? Bastante, né? O atendimento. Tem 20 anos que eu moro aqui, tem 20 anos que... Não, mas eu acho, olha, que Algumas empresas, né? atendem bem, claro. Atendem né, bem, mas tem algumas que eu vou te contar, hein? E hoje em dia, parece que o difícil. celular deu uma piorada, né? Você entra na loja, tá todo mundo ao celular. Todo Aí mundo no você tem celular. que fazer o possível para chamar a atenção de alguém para te atender. Tudo bem que ele pode estar vendendo E certamente pelo celular. está, né? A gente acredita que esteja, pelo Quer menos. acreditar que esteja. Mas... se o cliente foi até lá, eu acredito que Uma a prioridade. primeira atenção, exatamente, a prioridade é para quem está lá. Para quem está. na Sempre loja para quem física. está presente. A Né? questão do celular é uma questão cultural da empresa, por exemplo, que quando a gente vem para trazer a consultoria dentro da empresa, é um valor. É um valor para sua empresa não ter o colaborador que fica o tempo todo no celular? Ok, então o celular vai ficar onde? Então, o gestor, ele não vai parar para ficar olhando se o colaborador está no celular, se não está no celular. O meu papel é esse. É implementar os processos e trazer efetividade. Então, por quê? Ó, a gente trouxe as regras, vamos colocar na efetividade? Por que não está funcionando? Qual que é a sua dificuldade? O meu trabalho é a parte chatinha. Sim. De dar o feedback, de falar, ó, fulano, não tá funcionando. De dar um feedback de 45, de 90 dias e falar, ó, não tá funcionando. Então, assim, o meu trabalho é a parte chatinha da gestão. Que o gestor não tem tempo de fazer, que o líder não tem tempo de fazer. E não só não tem tempo, como está despreparado para isso. Porque daí ele vai falar e fala assim, você é burra. Eu já não falei que não pode? Ouço isso dentro das empresas. Hoje em Você dia tem ainda tem problema? isso, né? Muito. Você tem problema? Líder falando com o colaborador? Sim. Se Meu sente Deus. moral, bem dizer, né? Exatamente, você tem problema, você não tá entendendo? E quando não, cria-se uma rixa ali entre o gestor, que não sabe gerir as suas emoções em relação às diferenças, porque lidar com pessoas você entender que você não vai gostar de todo mundo. Mas você precisa gerir as suas emoções, porque você é líder. Então, aí pega as diferenças pessoais, traz pro profissional, pega a rixa com aquele profissional, até o profissional sair da empresa. Então, hoje, meu papel é exatamente ensinar a gerir, trazer inteligência emocional através da PNL, eu trabalho com PNL também. Então, assim, eu trabalho com comportamento. Quais comportamentos não estão adequados para essa empresa e quais comportamentos que você precisa ter enquanto líder? Olha, como líder, você não pode se posicionar dessa forma. Que é PNL? PNL, ela é uma ferramenta, são várias ferramentas de programação neurolinguística. São várias ferramentazinhas que eu vou usando para me conectar com esse gestor. Porque eu não posso chegar num líder que está tendo um resultado ruim e como tem a palavra? Enfrentá-lo, bater de frente com ele. Eu preciso me conectar com ele. Meu trabalho é me conectar com essas pessoas. Porque às vezes a pessoa tem um jeito. Então são técnicas que a gente usa para que essa pessoa, para que eu me conecte com ela, para que ela entenda que de fato que ela precisa mudar. E aí eu vou aplicando isso, ajudando elas a entenderem o problema, reprogramarem o cérebro para o resultado que elas precisam. E como é que foi que você chegou
nesse denominador comum de que eu quero desenvolver pessoas. Quando eu me desenvolvi... Onde é que você trabalha? Onde você trabalha? Como é que você começou a sua carreira? Lá em 2021, se eu não me engano, eu comecei a atender amigos, assim, eu trabalhava com algumas ferramentas e comecei a atender ele, mas eu era corretora de imóveis, então... Você era corretora. Corretora de imóveis. E ali eu já sabia o que eu queria. Eu queria trabalhar com pessoas. Como? Eu não sabia, mas eu queria trabalhar com pessoas. Você sempre foi vendedora, então? Trabalhei muito na área de vendas. Fiz muitos cursos, muitas formações na área de vendas. Por isso que é um case meu, a questão do atendimento. Que eu quero, inclusive, trazer para o mercado de Tangará, exatamente por causa dessa demanda de falta de atendimento que proporciona uma experiência exclusiva ali para o cliente. Gente, experiência do cliente é o que faz o cliente voltar para sua empresa. E comprar. Exatamente. E aí, então, tem um case muito bom no sentido de experiência do consumidor, porque eu sempre trabalhei na área de vendas. Então, quando eu comecei, foi lá em 2021, aí o ano passado, 2024... tive a oportunidade de trabalhar numa empresa que foi legal, mas foi uma parceria que não deu muito certo. E o ano passado eu trabalhei com a Romana Consultoria, trabalhei com a Gisele, que é uma empresa sensacional, assim. É uma empresa que tem uma metodologia diferente da minha, porque eles trabalham muito com processos. Eles trabalham com mentorias de RH, trabalham ali com processos mesmo, processo em si. Então, eles têm outros cases também, além do meu, que é o desenvolvimento em si. Mas, assim, uma empresa sensacional. Inclusive, indico para as pessoas que querem ali estabelecer processo, falam assim, isso eu não faço, mas procura a tua empresa que eu sei que eles são sensacionais. Tem muito comprometimento com o cliente, né? Isso que é legal, né? Nossa. Olha, eu não atendo aqui, mas eu tenho uma que atende ali. Exatamente. Isso é legal, isso é bacana. Eu acredito nisso, que a gente sempre vai ter concorrência. Mas eu proponho sempre uma concorrência leal. Eu não quero nada que é de ninguém, eu não vou... Olha, o que eu posso fazer é mostrar o diferencial do meu trabalho. Isso. Eu não vou falar mal da coleguinha. Não, jamais farei isso. Eu preciso, então, Aline, que você treine. Não faço isso, mas o fulano faz. Procura, fala com ele. Olha, pode falar que eu indiquei. Isso é uma concorrência leal. Você não queimar a pessoa e tudo mais. E aí, eu trabalhei com a Gisele ali até janeiro agora, desse ano, e eu optei por abrir meu negócio, porque tava dando muito certo. Eu falei, nossa, eu quero ter mais liberdade, é bom trabalhar pra gente. E como eu já trabalhei como corretora autônoma, eu queria muito essa liberdade também. Então, foi assim, um ato de ousadia. Porque eu tava ali, eu era bem remunerada, eu tava me dando muito bem. Mas eu falei, cara, eu quero um pouquinho mais. Bora abrir o nosso negócio, e deu muito certo. Deus! Graças a Deus tem dado muito certo. Aline, e a sua experiência com vendas é um diferencial seu, né? Porque, assim, vender é muito difícil. Talvez não seja muito difícil, mas não é todo mundo que tem esse talento. As pessoas tentam, mas não é todo mundo que deslancha nas vendas. Exatamente. Que dica que você daria, assim, para nós e para quem está nos acompanhando, como ser uma boa vendedora, um bom vendedor? Eu sempre falo assim, nos treinamentos de venda, entendo o perfil do consumidor. Eu não gosto muito desses cursos de venda que traz tudo muito padronizado, porque cada cliente é um cliente. Aí, mais uma vez, quando eu falo de comportamento, eu falo de entender o perfil do meu cliente. Eu não posso tratar a Teodora da mesma forma que eu trato a Dani, porque a Dani é diferente. Então, não dá para padronizar. A maior sugestão que eu daria para qualquer pessoa que quer aumentar as suas vendas seria entenda o perfil do seu consumidor. Traga para sua equipe treinamentos que viabilizem para eles entender qual que é o perfil daquele cliente que ele está atendendo. E através de técnicas dos treinamentos, você vai observar que esse cliente ele tem um perfil mais de toque, ele quer tocar, ele quer pegar. Então, é isso que você vai oferecer para ele para fechar uma venda. O outro não, o outro é detalhista, ele quer que você traga detalhes para ele. Então, quanto mais você entender de comportamento humano, mais você vende. Não é só vender. Mais uma vez, é a experiência que se proporciona através do atendimento. Porque hoje, as pessoas, assim como hoje você clica num botãozinho no celular, a compra chega na sua casa. Verdade. Então, o que as pessoas pensam? Se eu vou para ir num comércio para ser mal atendido, eu vou aqui, né? Clico um botãozinho, a compra chega na minha casa. É por isso que o mercado está perdendo essa demanda. Verdade. E hoje muita gente compra online, né? Eu não sei qual foi a última vez que eu saí no comércio de Tangará. E a última vez que eu saí, eu fui mal atendida. E aí eu olho e falo assim, meu Deus, o que eu posso fazer? Porque daí é um investimento. Será que o gestor não tem essa noção de que ele está perdendo por falta, talvez, de treinamento? Ou, muitas vezes, talvez, por um profissional mal colocado. Porque é o que a Dani falou. Nem todo mundo vende.
Aí a pessoa tá ali só pelo salário, mas ela não tem a simpatia, ela não tem a habilidade, ela não tem essa questão de ter o cuidado pelo outro, porque venda é uma habilidade que precisa ser desenvolvida. Ou eu tenho, tem gente que se comunica muito bem sempre, ou eu desenvolvo. Aí entra a cultura da empresa, mais uma vez. Qual que é a cultura da empresa, de como eu aceito que esse meu colaborador trate o meu cliente? Entende? Aí, se ele não entende, se o gestor não tem esse olhar de treinamento para a própria equipe, ele vai perder muito. Porque um cliente que sai bem atendido de uma loja, ele fala bem para uma pessoa ou duas. Mas o que é mal atendido, ele fala para todo mundo. Não vai lá, porque lá é ruim. Lá eu fui mal atendido, né? É verdade. Lá eu não gostei. Lá é assim. E você tá cheia de clientes hoje? O que você pode abraçar. Ai, olha, amiga. cheia, uma palavra forte. Mas eu tenho uma demanda muito boa. Ai, que legal. Graças a Deus. Eu tenho uma demanda muito boa de pessoas que confiaram e confiam no meu trabalho. Eu tenho conquistado o meu espaço no mercado de Tangará exatamente com a minha autenticidade. É o meu jeito, é a minha forma. Particularmente, é assim. Se você me der a oportunidade de transformar a sua empresa, você vê que vai ser o melhor investimento que você vai fazer. E aí a gente vai conversando. Hoje, a minha ideia de trazer a minha consultoria de desenvolvimento de pessoas e atendimento é exatamente pelo custo. Porque, às vezes, isso é um custo muito alto. E a empresa, ela não tem essa capacidade de arcar com um custo muito alto para uma consultoria. Então, como eu sou autônoma e eu trabalho para mim, eu consigo trazer isso com muito mais acessibilidade pro empresário. Entende? Então, assim, eu trago essa acessibilidade, porque no fim eu quero que a equipe dele sim sinta esse poder, essa transformação de que é você ter um autoconhecimento, trabalhar inteligência emocional, trabalhar ali pequenas dicas de PNL, sabe? Então, assim, tem uma técnica de PNL, inclusive, que eu sempre ensino nas mentorias, que é um comando. Eu esqueci o nome da técnica, mas que, inclusive, eu uso todos os dias. Inclusive, usei pra vir aqui. Olha. Por quê? Nós somos seres humanos passivos de erros. Temos as nossas emoções, as nossas histórias. Eu esqueci o nome da técnica. Mas é uma técnica que você dá um comando pro cérebro e traz ele pro agora. Uau! Pro presente, porque pra esse momento. Exatamente. E como que é? O que a gente tem que fazer? Eu esqueci o nome. Juro, eu queria muito falar o nome da técnica. Mas independente do nome, assim, qual que a gente tem que dizer pro cérebro para trazer pro agora? Como é que funciona? Gente vai, através da mentoria, eu vou desenvolvendo, porque eu preciso entender como que você funciona. Tá. E a gente vai, eu vou dar eu posso procurar aqui o nome? Pode. Eu quero falar um nome, que realmente é uma Enquanto você procura, vamos dar nosso recado? Que a gente tem 2 recados aqui para dar. Theo. Ai, Dani, qual você quer começar? Bom, vamos ver qual que vai Vou aparecer deixar a aqui mestra primeiro. falar. A nossa. Então, campo solar, soluções em energia renovável. Tá uma lua lá fora. O sol tá sol forte, tá pedindo pra pagar sua conta, tá ou não tá? Tá gerando muita energia. E se você ainda não tem energia solar na sua casa, na sua propriedade rural ou na sua empresa, eu te digo com toda franqueza e sinceridade. Você está perdendo tempo e dinheiro. Exatamente. Porque você pode gerar sua própria energia e consumir à vontade dentro, obviamente, da sua capacidade de gerar energia que você vai contratar da Campo Solar. E aí, tem uma pessoa que está assistindo, ficou super interessada. O que ela tem que fazer? O que você tem que fazer? Procurar agora o pessoal da Campo Solar. Leva lá 3 contas de energia. Na verdade, só entra em contato com eles aqui através do WhatsApp ou através do @ deles aqui e seja feliz. Deixa o sol pagar a sua conta de energia, de verdade, tá? A Campo Solar é a pioneira neste ramo em Tangará da Serra e está Tangará, região Mato Grosso e outros estados. São quase 1000 usinas instaladas já, com quase 95% de economia que você pode ter na sua casa, na sua empresa, na fazenda, enfim. Campo Solar, energia renovável, é a nossa dica sensacional de hoje. Aproveita que o sol aqui no Mato Grosso é forte e ele vai pagar a conta de energia. E tem mais. A sua. Tem muito. Tem votação da CITES aí, Theo. Gente, tem votação da CITES. Destaque empresarial, Campo Solar, tá? Campo Solar, energia solar, lembra? Campo Solar. Nós já votamos, inclusive. Então, vamos retomar. Depois a gente vai pro segundo recado. Pode ser? Pode. Vamos lá? E aí, você tá falando essa da técnica da PNL? É uma técnica que se chama ancoragem. Tá. Então, cada pessoa, ela tem...
no mapeamento, a gente entende como que o cérebro funciona. Por exemplo, como que a Dani funciona? A Dani funciona... o cérebro dela tende a funcionar. Não é uma coisa... É 99,97% de assertividade, mas tende a funcionar, ok? Certo, então, ela tende a funcionar dessa forma. Então, quando a gente traz isso, esse mapeamento, e traz o PNL no sentido de... Quando o meu cérebro tá indo, ou quando eu tô com muita dificuldade, não só de concentração, como também tô com algum problema pessoal, aquelas questões emocionais que todo mundo tem, Sim. é uma técnica que a gente traz o cérebro para agora. A minha é assim, 3, 2, 1, agora. Tá, a meu pessoa Deus, desenvolve, montou. digamos Nossa, assim. meu cérebro parece que eu liguei um botão no meu cérebro. Porque eu já desenvolvi essa habilidade. Então, por quê? Porque eu trabalho com pessoas. Imagina só, eu vou dar um treinamento e eu tô lá. Bom dia, gente, tudo bom? Não, eu tenho que estar com a energia lá em cima sempre. Então, eu uso muito essa técnica, que é pra me fazer sempre dar 120%. Meu Deus, gostei. Porque o nosso cérebro é poderoso. Então, quando você se entende enquanto... Como que você entende como que você funciona e pra onde você tende a fugir, quais são os seus gatilhos emocionais que levam você pra algum canto, você fala, epa, agora. Você tem sempre... Gente, é muito sensacional. A PNL é uma ferramenta que eu utilizo muito, por exemplo, nas vendas, no atendimento. Você tá com um problema pessoal, é normal, nós temos uma vida lá fora, mas então aqui dentro, traz uma técnica de ancoragem, porque você precisa de resultado. Quanto mais você vende, mais você ganha. Quanto mais você ganha, mais você realiza seus sonhos. Então, na verdade, dentro das empresas, eu vendo sonhos. Qual que é o tamanho do seu sonho? Para realizar sonho, você precisa trabalhar, e através do trabalho você ganha dinheiro, e através do dinheiro você compra o seu sonho. Seja lá a educação do seu filho, comprar sua casa, comprar seu carro, através do dinheiro nós realizamos sonhos. Aquela viagenzinha básica. Aquela viagem maravilhosa. Então, quanto céu. mais eu... E nos treinamentos isso é maravilhoso, porque as pessoas vão tendo consciência de como elas funcionam. Ai, que legal. É sensacional. Quando eu começo a trazer as diferenças comportamentais nos treinamentos, as pessoas ficam assim... Então, é por isso que eu faço isso. É por isso, porque você tende a funcionar dessa forma. Você entende que, por exemplo, vamos pegar um perfil de uma pessoa que é mais técnica, mas está num perfil de liderança. Ela tende a ter muita dificuldade de liderar. Porque ela é técnica. Ela sabe fazer o que precisa ser feito. Ela sabe fazer o que, mas ela não sabe gerir. Liderança Ela tem muita outra dificuldade história. da comunicação. Então, ok, tudo bem. Não existe certo e errado, mas a gente precisa entender que a gente precisa desenvolver essa habilidade. Entende? Então, isso é maravilhoso. As pessoas vão se entendendo, se conectando com a essência delas. Porque fala que o meu trabalho, ele é trazer a sua essência. Tudo bem você não ser bom com vendas, talvez. Então, você precisa trabalhar em outro ramo. Mas não fica aqui. Porque daí você não está sendo nem sincera com você, nem sincera com a empresa. Ó, você tocou num ponto assim tão importante, Aline, que a gente observa. Às vezes tem um profissional excelente no lugar errado. É péssimo com ele, é péssimo com a empresa, é péssimo como cliente. E aí, quem que tem que identificar? O gestor que tem que ver isso. Não é o funcionário e ele que paga o pato no final, que às vezes é até demitido porque ele tá no lugar errado. Colocaram ele no lugar errado. Isso não é comum? Muito. E aí entra o meu papel de ser muito sincera com esse gestor, com essa pessoa que contratou o meu serviço. Olha, esse profissional é excelente nisso aqui, mas ele tá mal colocado na sua empresa e isso afeta os seus resultados. E aí entra a minha conversa com essa pessoa mentoreada. Até que ponto você quer se desenvolver? Porque se você estiver aqui, eu vou pegar pela sua mão, a gente vai junto, eu sei que tem tudo pra dar certo. Porque lembra que lá em 2018, 2019, eu não tinha probabilidade nenhuma de ter minha vida de volta? Eu sei que dá certo, porque eu fiz isso comigo. Eu sei que dá certo com você, vai depender de você. Só que precisa muito desse comprometimento, né? E é esse um diferencial, porque você pega uma pessoa que perdeu tudo, que perdeu a capacidade cognitiva de pensamento, que não tinha expectativa nenhuma de ter sua vida de volta. Porque minha médica falava isso pra mim, a gente tá começando sua terapia, mas, assim, pode durar 5, 10 anos, você tá no pior estágio de depressão. Nossa. Então, assim, comecei a tomar remédios fortíssimos. Você pega uma pessoa que não tem expectativa nenhuma de ter a vida e a sanidade mental de volta, e essa pessoa teve. Então, não tem desculpa. Entende? Eu preciso fazer com que as pessoas se entendam e se olhem de dentro pra fora, mas se você quiser, a gente vai conseguir, mas só depende de você. Gente. Assim como tem pessoas que estão doentes a vida inteira e não saem ali daquele lugar. Porque é muita determinação. Pois é. Você falou que é muita determinação, mas e daí? Como é que a pessoa tem que se movimentar para sair desse lugar? Porque deve ser um peso. Um peso, não só para ela, enquanto colaboradora, mas também para a empresa, que não tem coragem de, ou não nem sabe, né? Sei lá, ou deixa para lá, de tchau, vai. Não, vem cá, vamos mudar.
Então, realmente não é um papel da empresa verificar isso. Quando eu tô lidando com... O líder não consegue identificar Não. isso? Não também? Não, nem eu, muitas vezes. Sim. Porque o meu papel é sempre direcionar para um profissional, quando eu identifico um padrão, muito difícil ali. Quando eu tô começando uma mentoria dentro de uma empresa, com um gestor, com uma pessoa que lida com muitas pessoas, eu falo para mim, conta a sua história, quero te ouvir. E eu ouço a história da pessoa. E ali eu já começo a entender por que ela funciona daquele jeito. E aí a gente vai fazer o mapeamento dela. Não, mas eu realmente... falo assim, quando de repente essa pessoa não está mais querendo estar ali onde ela está, mas também não tem coragem de sair, de pedir conta, enfim. A melhor coisa que eu falo pro gestor fazer é dispensa esse colaborador. Porque não é fácil o meu trabalho também. E por isso que eu preciso ter muito cuidado. Porque afeta, talvez, diretamente a vida de alguém. Sim. E, infelizmente, nós já tentamos de todas as formas. Não tem como manter. Porque a empresa, ela não é uma instituição de caridade também. Entende? E, infelizmente, é aquilo. Se eu tô comprometido com você e você comigo, eu sei que vai dar certo. Eu sei que dá. Mas é 100% de comprometimento. Nossa, Entende? Aline. E é difícil. Eu sempre quero... Todos os mentores, os mentoriados que eu tenho dentro das empresas, eu sei da vida deles inteira. Mas aí, eles não são respaldados no comportamento deles. Ai, mas é porque... Ai, eu sou... Não. A gente precisa alinhar isso aqui, porque a sua função exige isso de você. Então, nós temos... Eu sempre dou... É difícil. Eu te dou duas opções. Você continua agindo dessa forma e continua tendo os mesmos resultados e daqui você não avança mais. Ou você se compromete com o seu resultado, junto comigo a gente vai conseguir almejar resultados maiores e aí você tem a sua vida profissional mudada. É uma conversa difícil. Não é sempre de cantinho, não. Eu preciso ser direta. É difícil muitas vezes, mas é humano. Porque quando eu chego a ter um feedback duro com uma pessoa dessa, eu já me conectei com ela. Eu já conheço a história dela. Eu sei por que ela age como ela age. Eu sei por que para ela, às vezes, é tão difícil se submeter a uma liderança. Eu entendo ela. Então, quando eu preciso ser dura com ela... Ela sabe que não é porque eu tô querendo só. Ela sabe que eu me importo com ela. Tipo, se eu tô falando isso, porque é para o seu bem. Só que o gestor não tem esse tempo. Então, esse é o meu trabalho. Entrar dentro das empresas, observar quais são as maiores dificuldades, os maiores desafios, quais são os perfis que podem, muitas vezes, ser promovidos. Aline, eu tô aqui com uma pessoa que eu não sei se... Eu quero promovê-la, mas eu não sei se dá para promover. Vamos lá, vamos junto, então. Olha, tem sim um grande potencial, mas... talvez não tenha um perfil, mas ela tem vontade. E com vontade, a gente vai na lua. Porque é a vontade que move. Não tem segredo. Não tem certo e errado. É a vontade. É o quanto eu quero isso. Mais uma vez, eu vendo o sonho. Quais são os maiores sonhos? Você entende que para realizar os seus sonhos, você precisa trabalhar e através do bom trabalho, você é bem remunerado. E através da boa remuneração, você realiza os seus sonhos? É o sonho. Dentro das empresas, quanto mais assim o gestor entende que ele precisa entender de pessoas e que ali as pessoas estão realizando sonhos, é melhor para ele. Eu vendo sonhos. E quando você fala de fazer o mapeamento, como que é esse mapeamento que você faz? É uma ferramenta, na verdade eu utilizo duas ferramentas como via de regra, mas é uma ferramenta que nós aplicamos, que ela tem ali, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Tem uma ferramenta internacional que foi traduzida para o Brasil e ela traz ali um mapeamento de como você funciona. Nós temos ali... Personalidade. Entendi. Todos nós temos 4 predominâncias comportamentais. Tá. 4 perfis. Então, nós podemos ser predominantes em ser comunicador, executor, analista ou planejador. Tá. Hoje eu estou fazendo uma outra especialização que é dos temperamentos. Né? Colérico, melancólico. Tem a ver uma legal. coisa com a outra? Tudo a ver. Sério? Só que o melancólico, ele se aprofunda muito mais. Porque essa outra ferramenta, ela vem muito para a questão profissional. Ela eu uso muito para o pessoal, porque é válida, mas ela é uma ferramenta que dá resultados para a vida profissional. Quais? Os temperamentos? Os temperamentos é para o pessoal. Tá, pessoal. Isso, que eu estou fazendo também, porque conforme a gente vai crescendo as demandas, eu quero trazer outras abordagens. Então, todos nós temos esses 4 perfis comportamentais. Então, tem pessoas que tendem a ser comunicadores, né? Tem uma facilidade com a comunicação. Porém, a pessoa que tem uma predominância na comunicação, talvez ela tenha dificuldade na organização. Eu falo assim, olhando por cima, não é fato, mas a gente... só pra gente contextualizar. Aí tem o executor, a pessoa que tem uma predominância de perfil executor, ele é
absolutamente um líder nato. Ele tem muita facilidade de resolução de problemas. Ele é a pessoa da ação. Se tem qualquer problema para ele resolver, ele vai resolver. Mas ele tem muita dificuldade no planejamento. E aí, lembra que se ele está numa função de gestão, ele não pode só fazer, ele tem que aprender a planejar. Então, a gente vai trabalhar isso com ele. Aí, a gente pega o analista, planejador, que são pessoas metódicas, que gostam de rotina, que gostam de planejar os mínimos detalhes de como vai ser a vida dele. Aí, ele é um líder. Ele não sabe se comunicar, ele não consegue trazer para a efetividade, porque tudo ele tem que planejar. E no dia a dia os processos vão empurrando, as coisas vão acontecendo e ele não consegue sair do lugar. Não. Então a gente traz isso para a realidade do trabalho e fala assim, ó, a gente precisa desenvolver essa habilidade aqui. Ou a gente remaneja para outra função. Ali também é muito interessante porque traz as maiores habilidades de profissões também. Você tem facilidade para trabalhar com. Aí traz as profissões também, é muito legal. Que bacana. Que legal. É sensacional. E aí agora com os temperamentos, que eu quero me formar, me especializar também, traz um outro case que é a questão do pessoal, da mentoria. Eu já trabalho com mentoria pessoal de desenvolvimento, mas também traz um outro know-how também. Porque aí você vai entender também um outro lado dessa pessoa, né? Exatamente. Desse profissional. Você vai Exatamente. entender um outro lado desse profissional, que tem tudo a ver. Exatamente. Então, qual que é o meu papel trabalhando ali com os gestores você precisa lidar com todos esses perfis. Porque tem gente que vai te ouvir, vai estar tudo bem. Tem gente que não. Tem gente que vai ser mais lerda, lenta no aprendizado. Tem gente que vai estar aqui acelerada. Tá bom, vamos lá, vamos. Tem gente que não. Então, como que o líder cria a habilidade de ter inteligência emocional para lidar com as pessoas e saber que elas são diferentes umas das outras? Elas são diferentes. Só que o líder está despreparado para lidar com as diferenças. Entende? E toda empresa precisa ter isso muito bem especificado. A hierarquia é muito bem especificada, porque não dá pra... Gente do céu, não dá pra trabalhar onde você não tem alguém que você possa se reportar, não é? É verdade. E existe aqui, Você não existe? observe Muito! empresas assim que, tipo, não tem... Como que chama? O organograma. Ah, Não eu tem queria falar essa nenhuma. palavra. Poucas têm. Ai, Aline, mas aí isso aqui eu vou falar com a Teodora, mas a Teodora vai lá e aí a Dani vem e me manda fazer diferente, sendo que eu tenho... Ninguém merece. Pra quem que eu me Ninguém direciono? sabe. Pra quem que a gente... Calma, aí eu trago... Quando a gente faz ali a pesquisa de clima organizacional, é para levantar todos os problemas no olhar do colaborador e trazer para gestão. Esses foram os problemas identificados. Então, ali a gente já começa um plano de ação. Então, por onde que a gente vai começar? E a maioria tem essa dificuldade. Tá, e agora? Pra quem que eu falo? Eu chego, não falo uma coisa, eu chego em outro, falo uma coisa, eu tô enlouquecendo aqui. E aí tem essa questão de resolver. Agora, o que a gente faz para resolver? Vamos começar pelo organograma. A gente tem que traz ali o fortalecimento de cultura, missão, visão, valores, traz o organograma, ó. Você vai, toda vez que você precisar resolver sobre isso, é a pessoa X. Então, assim, principalmente quando casais trabalham juntos, tem muita dificuldade. Porque tem muita empresa aqui em Tangará que são casais, Sim. né? Então, assim, mas aí eu falei com o Joãozinho, aí ele falou que podia, daí a Mariazinha foi lá e falou, não, calma, ó, você do departamento tal, então tudo que consiste no departamento tal é com você. Não, em momento nenhum, tira ali isso, o departamento da Mariazinha dela. Então, vocês, eu falo, fora daqui se peguem, briguem, mas aqui dentro um não tira a autoridade do outro. Porque para a empresa não é bom, para o colaborador não é bom ver essa desunião ali no topo da pirâmide, né? Que vem descendo. Então, assim, identificar ali quais são os setores a serem direcionados. Para os colaboradores, tem que estar bem claro o papel de cada um na empresa, né? Por mais que seja um casal, qual que é a função do marido, qual que é a função da esposa. Profissionalmente, é ele que resolve aquela área, né? Porque senão, realmente, deve ser horrível trabalhar em uma empresa familiar desse jeito, Theo. Não, qualquer empresa, né? Qualquer, eu falo o seguinte, sim. porque nós temos muita experiência como CLT. Né? Eu trabalhei 20 anos com carteira assinada. Até eu também trabalho ainda. É um pé lá, outro cá, e sabe? assim, a empresa onde a gente trabalhava, que é a TV Centro-América, todo mundo sabe, tem um organograma muito bem estabelecido. Muito. Então, assim, com fulano, acabou. É só com fulano. Não, isso aqui é só com fulano. Não adianta você espernear, você gritar, você chorar. Acabou, é ali que morre o problema. Não é nem com o diretor, é cada um no seu lugar. E ainda muito assim, legal. a gente tem várias questões desafiadoras, né? Tudo muito bem organizadinho. Imagina quando não é organizado. Não. Vira o caos. Então, vira o caos e uma hora
o trem vai parar. Uma hora Eu acho que a vai, corda porque arrebenta. eu e acredito. aí, quando eu entro na empresa, a corda já tá arrebentando. Nossa. Já tá assim, ali, não tô dando conta. Tem empresas que não conseguem nem contratar gerente mais. Porque ninguém quer. Porque ninguém quer. Ninguém Já quer pensou? trabalhar na empresa. Hoje, nós já enfrentamos a diferença geracional. Demais. Certo? Da geração Z, que já entende que não tem que dar vida pelo trabalho. Ele quer tudo E não certinho. tem mesmo, eles estão certíssimos. Não é? Porque o que Tem que ser acontece? equilíbrio, gente. Tem que ser equilíbrio. O que Não acontece? adianta. Essa Gente. geração, ela viu o pai e a mãe dando a vida pelo Exatamente. trabalho, adoecendo pelo trabalho. E aí, sem o pai presente dentro de casa, porque o meu marido, por exemplo, ele é filho único, e a minha sogra e meu sogro são maravilhosos, só que eles trabalharam muito a vida inteira. Então, assim, meu marido, eu falo assim, uma memória de infância. Nossa, não sei, meu pai estava assim trabalhando, minha mãe também. Você sabe que eu já até Gente, perguntei pra minha filha que se ela tem dó. algum trauma, que a mãe dela sempre trabalhou demais. Ai, meu eu tive essa Deus. preocupação, porque na TV era um ritmo Sim. frenético. E, graças a Deus, ela disse que não. Que ela só tem boas lembranças. Que bom. Amém. Mas a minha geração, eu tenho quase 50 anos, tenho 48, até eu tenho... 42. Enfim, somos quase É. da mesma geração. A gente vem dessa pegada de Sim. tinha que realmente dar o sangue pela empresa. E a família? Por isso que eu falei, não, gente, chega um momento que a sociedade tem que acordar, que não é só trabalho, a vida não é só trabalho. É. Né? Sim. Tudo bem, o trabalho move, a sociedade gera dinheiro, gera renda, mas tem que haver equilíbrio. Tem Senão as pessoas que haver. adoecem e hoje as pessoas estão adoecendo com o tal do burnout, Exatamente. que é excesso de trabalho. Exatamente. Então, essa geração, ela vem com esse olhar, ok, eu quero tempo, eu quero trabalho, mas eu quero tempo. Claro. Pra você ter noção, foi feita uma pesquisa onde, assim, várias pessoas na rua, você prefere ganhar 10 mil reais e não ter muito tempo pra sua família ou ganhar 5 mil reais e trabalhar de segunda a sexta? 90% optou por trabalhar de segunda a sexta e ganhar metade do preço. Metade. Porque essa geração, ela prioriza a qualidade de vida. Entende? É assim, eu quero ter tempo pro meu filho, eu quero ter tempo pra minha esposa. Eu, por exemplo, eu quis ter o meu negócio para ter autonomia. Quero ser mãe e eu quero poder ser mãe. Ai, deixa com babá o dia inteiro. Não quero. Fui Filho criada com terceirizado. babá, é horrível. Filho Não vou terceirizado. terceirizar a minha responsabilidade. Você entende? Por quê? Porque eu tive danos e consequências dessa situação. Mesmo As porque hoje pessoas em têm dia a despertado gente pra não isso. consegue confiar mais em ninguém. Então Não tá confio. difícil, não. Não Não tem confio, jeito. o Teodoro, eu não confio. Porque, assim, é muito difícil. Ah, mas você coloca a câmera. Ai, Não Por é isso a que mesma muitas coisa. mães põem na escola, na creche, período integral, pra não ter que deixar mais com uma pessoa segurança, estranha. né? Mais segurança. E aí, voltando no assunto, na questão de ter empresas que não tem pessoas que queiram trabalhar nessa empresa. Isso acontece. Meu Deus, gente. Deve Aqui ser em Tangará. desesperador pro dono da empresa, É não nada. é? Aqui, sim, muitas. De ter empresa que Já fala, pensou? tô desesperado, tô com vaga aqui há meses, não acho tem colaborador. Porque daí a empresa, inclusive empresários, não deixe a empresa de vocês ficar queimada no mercado. Porque antigamente, as pessoas falavam assim, porque você não pode sair com menos de um ano da empresa, porque senão sua carteira queimava vai você, queimar, né? e nananã. Agora Hoje, queima a empresa. as empresas já estão num nível assim, que se elas não têm tudo organizadinho, o colaborador não quer ir pra lá. E aí corre a famosa rádio peão, Aham. que é assim, não vai lá. É. Lá você vai ganhar um salário mínimo, trabalhar de E vai segunda a morrer de segunda, trabalhar. vai morrer de trabalhar, não tem benefício, ninguém te respeita, ninguém olha no seu olho. Deus que me Aqui livre. em Tangará tem empresas que não acham colaboradores porque não entendeu que o maior patrimônio da sua empresa são pessoas. Não é instituição de caridade, mas são pessoas. Aprenda a lidar com pessoas, a tratar pessoas com respeito, com dignidade, porque elas movem o seu negócio. Então, quando a gente ouve por aí dizendo que tá complicado contratar, tá complicado encontrar funcionário, a gente precisa falar para ele? Será que o problema não tá com você, na sua empresa? Aliás, como é o salário que você paga também? Porque tem tudo isso, né? Hoje em dia, infelizmente, vamos rasgar o verbo. Hoje em dia, é muito auxílio, gente. Só nós que não conseguimos auxílio. Não caiu 5 mil na minha conta, na sua também não. Enfim. E muita gente brigando por auxílio. Sim. E aí ninguém quer trabalhar. Aí você vai Tem trabalhar. essa também. E uma coisa também, Teodora, é a maior autonomia que a pessoa tem de virar um Uber, um mototáxi. Então, Sei aí lá. já vai pro lado do empreendedorismo. Empreendedorismo. Então. Por quê? Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhava quando eu era corretora, a gente pegava oleriche de pessoas que eram autônomas, elas tiravam 7, 8 mil reais por mês.
trabalhando Autônomo. autônomo, trabalhando de Uber, de mototáxi. Essa pessoa não vai submeter a trabalhar na sua empresa, trabalhar e ganhar R$1.500 por mês, para trabalhar de segunda a sábado. Exatamente. Então, hoje as pessoas optam muito mais por trabalhar para elas. Ah, não. Se for para ganhar 2.000, eu viro mototáxi e tira 3, 4 mil. Buscando o filho na escola, trabalhando a hora que quer. Então, sim, você falou uma coisa que é muito importante. Será que o problema muitas vezes não é a empresa? Ah, muitas vezes sim. Muitas vezes Mas provavelmente esse empresário só vai despertar quando ele perceber prejuízo no caixa. Que não tá rodando, não tá... que já está acontecendo. Né? Aí ele falou, opa, o que eu vou ter que fazer para continuar nesse mercado? Alguma coisa ele vai ter que fazer. E além do mais, além disso que a gente trouxe, da autonomia das novas profissões que surgiram, tem também o trabalho remoto. Hoje em dia a pessoa consegue trabalhar, morar em Tangará e trabalhar para uma empresa de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, num trabalho remoto. Então, tem outras oportunidades também, né? E aí que chacoalha esse mercado aí. Exatamente. Nós temos o exemplo da pandemia, por exemplo, quando estourou aquela situação, as empresas precisaram trabalhar remoto porque não podia sair de casa. As empresas continuaram tendo os mesmos resultados, algumas das empresas aumentaram o resultado e quando acabou a pandemia, eles quiseram fazer os funcionários voltarem para a empresa. Aí o colaborador ficou tipo assim... Poxa, eu prefiro milhões de vezes trabalhar na minha casa. Mas o chefe, eu falo, o líder tem diferença do líder pro chefe, né? O chefe quer ver você cumprir no horário. Não tem nada pra você fazer ali. Eu falo porque, assim como vocês, eu fui CLT grande parte da minha vida. E eu sempre entreguei os meus resultados muito rápido. Cara, por que a gente não trabalha de uma forma que eu possa compensar horas? Ok, eu trabalhei demais ontem, hoje eu posso um pouquinho mais cedo, então... Porque daí você fica ali, porque o chefe quer ver você cumprindo tabelinha. Não importa se tem alguma coisa pra fazer ou se não tem. Entende? E foi uma grande dificuldade quando as grandes empresas precisaram trazer de volta os colaboradores pra empresa. Não. Porque, gente, se a gente pode trabalhar em casa... Realmente, essa realidade tem acontecido muito. Eu posso trabalhar hoje no meu trabalho, online, eu posso prestar serviço para qualquer lugar. Pois é. Verdade. Pode mesmo. E é interessantíssimo isso daí. Assim, por exemplo, na nossa área, na minha e da Dani, enquanto jornalistas, né, a gente já sabia que teríamos que trabalhar em regime de plantão, mas tem hora também que eu vou falar para vocês. Hoje a Dani não trabalha mais em regime de plantão, mas eu acabo fazendo ainda. Fim de semana, plantão. Fim de semana. E olha que, assim, não é da forma que era antes, porque eu vou falar... Abrindo um parênteses aqui, se eu tiver que ficar trabalhando, virar de noite, assim, ó, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Eu acredito. Correr atrás. Né? Não. Vai cansando. Não, mesmo porque enquanto a gente tá aqui rodando à noite, buscando as informações e o que tá acontecendo, não sei o que, já tem uma pessoa ali fazendo live contando tudo! O que está acontecendo naquela hora. Tá tudo diferente. Tá tudo diferente. Eu acho que a gente vive um momento de revolução no mercado de trabalho. Com a internet. Trouxe também para o mercado de trabalho da cidade localmente essa exigindo novas adaptações, né? Exatamente. E as empresas, elas já estão... As grandes empresas... Eu trabalhei numa empresa, na John Deere, eu sempre cito como exemplo a Aster Máquinas, Tarsila, um beijo, que ela é maravilhosa, minha gestora, que é uma empresa extremamente organizada. Olha, ela não que quer legal. nada que é seu e você não tem que querer nada que é dela. Você trabalhou 30 minutos antes, você vai sair. Era assim... tão certa a questão do banco de horas, você tem lá 20 horas extras. Era assim, você tá com 20 horas, vai tirar uma folga, vai. Aí te mandar, tá bom, eu quero 2 dias, tal dia. Tá bom, tchau, vai descansar. Isso é uma empresa que respeita o tempo do colaborador. Legal. Você tá entendendo? Isso é legal. E aí, você não entende, na cabeça do gestor, ele tá perdendo. Não, meu amor, você tá ganhando. Quando você trata o seu colaborador com respeito, você tá ganhando ele pra você. Você tá entendendo? Então, você não quer pagar hora extra, trabalha com banco de horas, mas devolve a hora pro colaborador. Porque a hora extra é isso, eu não quero te pagar, mas eu te devolvo ela. Sim. Então tá bom, tira uma folga, eu queria uma sexta e um sábado, ok, vai dar tanto em hora, tem os processos desenhados, vai com Deus, volta descansado. Inclusive, quando eu voltava a trabalhar, eu falava, graças a Deus, tirei 3 dias, descansei, tô maravilhosa pra trabalhar de novo, aí você volta com gás. Sim. Tá entendendo? Verdade.
Aline, Que quando você toma uma gostoso. aguinha, vou dar mais um recado aqui, tá? Falando de empresa que valoriza seus colaboradores, né? Que trata todo mundo com respeito. O cliente percebe quando ele entra na empresa, Theo. Se você tiver um olhar atento, você percebe se o colaborador ali é valorizado, se ele é respeitado ou não, que é o nosso tema da nossa entrevista. E uma empresa que respeita os seus colaboradores é a Trator Tech Mac. Quando a gente entra na empresa, você percebe pelo humor e pela disposição dessa equipe. Deles. Né? O atendimento lá é excepcional na Trator Tech. O gerente é o Éder, tem a equipe de atendimento lá. Então, ó, você que é produtor rural, que precisa de peças, implementos agrícolas, serviços de torno, solda e fresa, você pode contar com a Trator Tech Mac do amigo Alfredo. Ali na Lion, se estiver passando por ali, você para, entra, toma um café com o Alfredo, dá um oi pro pessoal e já vê o que você está precisando. Tudo que você precisar, você vai encontrar na Gigante do Agro, né, Theo? Gigante do Agro. E se precisar, pode ligar, mandar um WhatsApp 999874445. Já anota esse número aí ou vai lá na empresa, porque vale muito a pena. Sempre tem um chazinho de chocolate do querido Alfredo, um cafezinho. E, claro, toda essa equipe muito bem preparada. E é realmente, viu, Aline? A Trator Tech, ela é uma... ela é diferenciada. E olha que... A gente sabe que muitas das empresas do agro geralmente tem que ser mais durona, né? Porque depende, né? É mais contato masculino, né, Dani? Mas eles são muito gentis. A gente percebe pelo perfil da liderança. Como o Alfredo é um cara muito aberto, muito gente boa e conversa com todo mundo, a equipe responde da mesma maneira. E você sabe, Aline, que o perfil da liderança... Ele influencia muito na maneira como os colaboradores se comportam. Sim. Aquela coisa, o exemplo, tem aquele ditado que o exemplo, a palavra ensina, o exemplo arrasta, né? É o exemplo. O líder tem que ser exemplo dentro da empresa, porque as pessoas tendem a copiar muito o comportamento do líder, né? Aí quando você tem um líder que é despreparado, aí que pega. Aí Exatamente. Que tem que trabalhar de maneira diferente, né? E eu falo, a pessoa fala assim, a minha equipe é isso, a minha equipe é aquilo, a minha equipe é aquilo. Porque não sei o quê, porque eu falo assim, olha, eu sinto lhe informar que a equipe é reflexo do líder. Meu Deus. Aí, né, daquele ditado, na cara não, pra não estragar o velório, né? É o reflexo do que você aceita, do que você não aceita, de como você se comporta. Porque falar, até papagaio fala. Agora, o comportamento arrasta. É como eu me importo, é como eu me comunico, é como eu olho no olho dessa pessoa, é como eu reconheço quando ele deu resultado, é quando eu bonifico de alguma forma, mas eu também repreendo quando precisa. É conquistar o respeito da minha equipe. Então, assim, é uma verdade. A equipe, ela é reflexo dessa liderança, do que essa liderança admite ou não, de como ela se comporta. Vou dar um exemplo para vocês. Já aconteceu e acontece em alguns lugares de um problema, aquele problema da fofoca. E aí a pessoa procura assim, Aline, eu não aguento mais a minha empresa, essa fofoca e não sei o quê. E tá, vamos observar. Meu papel é observar e ver onde tá o problema. Onde tá começando fofoca? Muitas vezes começa por você. Olha, que vergonha. Mas sim, seu papel aqui não é chegar e ficar querendo ouvir. A pessoa chegou e falou coisas que não são de trabalho, não, começa a cortar. Porque, entende? Quando é aquilo, por que a pessoa se sente confortável de falar de outra pessoa pra você? Porque você deixa. Você deu liberdade. Porque se eu não tenho liberdade, se a Dani não me dá liberdade de chegar nela e falar mal da Teodora, eu nunca vou fazer isso. Mas se ela me dá liberdade, eu faço. Aí fica 2, daqui a pouco é 3, daqui a pouco é 4. Entendeu? Então, assim, a fofoca você corta na raiz. A partir do momento que a pessoa chegou em você e falar mal de alguém, corta, olha, se você sempre falo. Se tem um problema com fulano, resolve com ele, porque se eu gosto dele, então eu não quero me dispor. Resolve com ele. Agora, a gente tá falando aqui de habilidade, problema, de feedback. A gente tá falando de fofoca. Que todo ambiente de trabalho, às vezes, vai ter. Mas tem ambiente que chega a ser tóxico. Nossa. Então, a gente corta na raiz. É aquilo. O meu trabalho, ele é difícil nesse sentido de, muitas vezes, precisar ser sincera com pessoas que terceirizam a responsabilidade do problema e que, às vezes, ela tá causando problema. Mas aí é só entre você e essa pessoa, esse colaborador, né? Exatamente. A mentoria como que eu trabalho? Em
em grupos, depende das demandas da empresa, tem vários setores, com os líderes no conjunto, gestores, mas as mentorias são individualmente, sempre individual. O que acontece aqui, fica aqui. Então, meu papel não é te constranger, não é fazer com que você se sinta ofendido, é te desenvolver. Então, eu quero que você abra o coração. E tem pessoas que elas reconhecem, falam assim, realmente, pra mim é uma dificuldade. Nossa, Aline, olha, de chorar. Fala assim, nossa, você tá falando assim, mas agora eu tô vendo que realmente é muito difícil, eu tô errada. E reconhecer, eu falo, que legal, vamos com tudo. Porque é isso, é reconhecer que tá errando de alguma forma. E agora o que eu preciso fazer pra melhorar? Você quer melhorar? Vamos mudar esse hábito, esse mau hábito? Vamos, então vamos junto. Sabe? Eu sugiro, eu acredito que se você topar com a Aline dentro da empresa, você colaborador, por favor, escute ela, pega a mão dela, que ela vai ser a líder que você talvez não tem. Sabe por quê? Você tá falando e eu tô vendo quando a gente trabalhava juntos. Eu e a Dani. A Dani foi minha líder, minha chefe. Não é chefe, mas ela era nossa editora regional. Muito, extremamente correta, né? Extremamente correta, com os feedbacks, assim, certeiros. Muito legal. Inclusive, até hoje, quando eu preciso, eu recorro a ela. Gente, eu falo que o verdadeiro amor, ele não é aquele amor que passa a mãozinha na sua cabeça toda vez que você tá... Não, se eu amo a sua vida, eu preciso pontuar que aqui você tá errando. Senão não é amor, senão não é amizade. Senão não é uma troca verdadeira. Entende? O verdadeiro amor, e é por isso que hoje, infelizmente, a gente tem tido uma geração tão frágil de pais que não querem perder o amor dos filhos. Então, eles fazem de tudo para não perder o amor dos filhos, porque eles entendem que amar é dar tudo o que quer, amar é não repreender, porque pode traumatizar. O amor, ele traumatiza, muitas vezes. Não, você não pode fazer, você não tem maturidade para entender por que eu tô dizendo não, mas quando você crescer, você vai entender. Então, o não, ele naquele momento talvez traumatiza sim o não, porque o amor, ele vai fazer isso. E quando a gente ama as pessoas do trabalho, quando a gente quer ver elas crescer, é isso. Olha, Dani, eu amo você, mas aqui, Dani, a gente precisa melhorar. Então, é essa troca que eu tenho, sabe? Olha, fulano, você tem muita coisa boa aqui, isso é bom, você se comunica muito bem, você é um bom líder, mas nisso aqui a gente precisa melhorar. Você entende que isso está impactando na sua equipe? Então, não tem como falar que a equipe é o problema? Não tem como, entende? É verdade. Que legal. Aline, e para você trabalhar com isso, com outro, você precisa se conhecer, né? E aí, vamos entrar um pouquinho agora na sua trajetória pessoal. Vou fazer uma pergunta extremamente difícil. Olha, sabe qual que é? É uma pergunta muito simples e muito difícil. Quem é a Aline? Nossa, eu amo essa pergunta. Eu amo. Porque, assim, quando eu comecei a fazer terapia lá em 2019, 2018, 2019, eu não sabia quem eu era. Eu ficava, tipo, eu faço faculdade de Direito, tô formando, eu vou ser advogada, eu isso. Não, peraí. Tirando tudo que você faz, quem é você? E eu não tinha resposta. Foi ali que eu precisei parar. Falei, não, eu tô doente emocionalmente. Eu não sei pra onde eu tô indo. Eu não sei quem eu sou. E hoje eu falo assim que a Aline é uma mulher extremamente forte, mas também muito sensível. Eu sou uma pessoa muito leal às pessoas que são boas comigo. Eu sou uma pessoa correta com as coisas. Mas eu não sou bajuladora. Eu sou justa. Eu procuro ser justa, porque justo só Deus. Mas eu procuro ser justa nas minhas tomadas de decisões, nas minhas parcerias com as pessoas que aparecem na minha vida. Amo ser casada, amo ser dona de casa, amo fazer comidinha pro meu marido todos os dias, que eu cozinho todos os dias. Eu gosto das coisas simples da vida, gosto de coisa boa, mas isso não tem muito valor pra mim. Eu gosto de coisas simples, eu gosto de natureza, eu gosto do pôr do sol, eu gosto de olhar a praia, de ver o mar, assim, eu gosto de coisas simples. A Aline, apesar dela ter grandes sonhos, ela é uma mulher simples. Eu sou muito feliz com coisas simples da vida. E eu demorei muito pra me entender. Porque, mais uma vez, a gente tem essa cobrança social de que pra ser uma mulher bem-sucedida, você tem que estar casada há não sei quantos anos, ter casa própria, ter carros, ter não sei quantos filhos. Você tem que ser, a mulher hoje, ela tem que ser boa em tudo. Ela tem que ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, boa cozinheira, boa profissional. Ela tem que ser boa no trabalho, boa amiga. Você tem que ser boa em tudo. Eu não quero ser boa em tudo.
Eu quero ser boa no que eu me propuser a fazer, sabe? Então, assim, são pequenas Menos coisas. peso, né? Menos peso, não. Eu quero ser leve, eu quero poder me divertir, rir de mim mesma. Eu falo, seja leve, tá tudo bem se errar, eu não me levo tão a sério. Então, às vezes, as pessoas falavam assim pra mim, nossa, uma coisa que eu fico muito chateada vai ter uma palestra, um treinamento em algum lugar, e fala assim, ai, capricha, porque a Teodora tá ali. Vou dar um exemplo, né? O dono da empresa tá ali. Tô nem aí! Eu não me importo, eu não me dou essa importância. Eu vou fazer da melhor forma que eu poderia fazer se fosse a pessoa mais simples daquela empresa que estivesse ali, como uma pessoa mais importante. Eu não tô nem aí. Então, assim, eu não me levo tão a sério. Se eu errar, eu vou dar risada, eu vou me divertir, eu me divirto no processo. Que às vezes a gente traz esse peso desnecessário. Não é necessário. Então, eu acho que eu sou uma pessoa muito que aprendeu a viver bem. Viver bem consigo mesma. Amo ficar sozinha, amo ler livros, amo coisas simples, enfim. Mas você, até chegar neste denominador comum, levou um tempinho. Muito. A vida inteira. A vida inteira. Basicamente. Tem 5 anos que eu sou uma mulher bem resolvida. Nossa, Aline. Quando você falou da depressão, a sua depressão, ela veio com tudo. Com tudo. Mas você sempre teve algo ou foi assim? Eu sempre tive algo. Sempre. Desde... É que eu vou falar de forma sucinta para não expor pessoas. Não. Mas é porque assim... Mas é porque isso daí ajuda outras pessoas. Sim. É uma... Nossa, eu sempre tive algo, assim, um vazio dentro de mim. Um vazio muito profundo. E aí, eu tinha questões familiares muito sérias para serem resolvidas, né? E aí, lá em 2026, eu tive um choque emocional muito forte. Eu fazer faculdade, eu cheguei, na época, até trancar a faculdade, porque eu fiquei, tipo, extremamente abalada. Emocionalmente, meu mundo caiu. Sim. Porque questões que eu me perguntava muito a vida inteira, que eram... Como que é a palavra? Descredibilizadas. As minhas questões, os meus questionamentos, de repente tudo aquilo era real. E aí eu vi que a minha vida era uma mentira. E aí meu mundo caiu. E além do meu mundo cair, ele foi descredibilizado mais uma vez. Ai, para de drama. Ai, para com isso. Então ali eu tava sozinha, com um BO grandíssimo para resolver dentro de mim. E eu não tinha ninguém. E aí, fora isso, eu tive um relacionamento que me fez muito mal também. Porque daí eu não tinha ninguém, tinha um relacionamento com uma pessoa que me amava, né? Mas me fazia muito mal. Eu só fui entender a dimensão de tudo que tinha acontecido comigo quando eu comecei a fazer terapia. Que daí a pessoa falou assim, Aline, você viveu uma relação extremamente abusiva. Hã? Eu? Como assim? Não, eu sou empoderada, sou maravilhosa. Eu? Jamais! Não, Aline, você viveu coisas muito sérias. E aí, que aconteceu esse choque emocional familiar muito forte e, em decorrência, um relacionamento muito difícil. Muito difícil. Que eu não conseguia entender a dimensão do que tinha acontecido. Ali minha vida parou. Que foi ali no começo de 2019 que eu realmente parei minha vida. Eu falei, não dá. Eu esqueci o meu nome. Foram coisas tão sérias que eu falei, meu Deus, eu não funcionava. Eu enxergava tudo preto e branco. Eu falava, a pessoa... Eu já tinha, desde 2026, eu já não era a mesma pessoa. Mas aí o que eu fazia? Não, 2016. 2026. Desculpa, 2016. Nossa, louca. Olha, já tô lá. Ela é futurista. Lá em 2016. Então, a partir dali, eu já não fui mais a mesma pessoa. Só que o que eu fazia? Eu saía pra balada. Eu ia beber, entendeu? Então, ali, eu até comecei a fazer terapia naquela época, mas eu quis apagar. Entendi. Não, eu não vou fazer... Não, eu vou viver minha vida. Aí eu me embriagava, então tava sempre adormecida aquela dor. Talvez porque era jovem também, assim, jovem, sem claro, né? imatura. Não ter noção da dimensão do que estava acontecendo dentro de mim. Então eu queria amortecer a dor. Sim. Era uma forma de não viver a dor. E foi uma fase muito difícil na minha vida. Até eu despertar para a realidade de que eu não estava bem. Porque eu me lembro que eu trabalhava, e aí era essa situação. Eu precisava cadastrar o meu e-mail, entrar num negócio lá, e eu ficava tipo, qual que é o meu e-mail? Meu Deus. Meu e-mail era meu nome. Eu não lembrava o meu e-mail. E aí eu fiquei tipo, gente, meu cérebro não tá legal. Por quê? Conforme a gente vai vendo choques emocionais, o nosso cérebro, ele tenta nos defender, né? Então, assim, eu fiquei meio que dopada de mim mesma. Tipo, eu só tô em stand-by aqui agora.
E tava tomando remédio? Nessa época, não. Tá. Eu comecei lá em 2019. 2019. Teu cérebro, tipo, deu uma parada. Falou, Aline, para tudo. Reinicia aí o computador. Exatamente. Eu não funcionava. Gente, eu não sei como que eu saí daquilo. Porque eu não funcionava. Se você perguntasse quanto que era 2 mais 2, eu falava assim... Ai, sei lá, eu acho que, 4. Nossa! 5. Não funcionava, Teodora. Eu falo assim que... Deu pane. De tanto choque emocional que eu fui vivendo. E É um trauma, talvez. vários. Muitos traumas. E aí você foi pra terapia, psiquiatra, psicólogo, como é que o quê? você... alguém você te saiu pegou dessa? pela mão e falou, vem cá. Ou você mesmo Fui eu chegou mesma. nessa conclusão e falou, peraí. Fui eu mesma, eu vi. Porque eu algo sempre de fui muito errado. ativa, sempre fui muito proativa. E de repente eu não era mais essa pessoa. Eu só ficava enfiada dentro do quarto. Nossa, E aí Aline. uma amiga minha chegou em mim e falou assim, Aline, você não tá bem. Você não tá bem. Você não tá bem. Essa não é a Aline. Pelo amor de Deus, faz alguma coisa. E aí eu comecei a fazer terapia por desencargo de consciência. Aí eu vi que a situação era muito pior do que eu imaginava. Nossa. E aí quando eu comecei a tomar os remédios te deixam mais doente ainda. Porque eles não permitem que você sinta a dor, mas você tá dopado o tempo todo. Você tá dopado. Eu tomava um pra não sei o quê, aí esse fazia mal, daí eu tomava outro pra bater o efeito colateral desse. Nossa, e aí amiga. esse começou a fazer mal, daí eu tinha que tomar um outro também. Era horrível, eu via dopada. Eu ficava noites e noites sem dormir, de repente tinha um apagão e dormia 3 dias. Era horrível, não tinha vida. Eu me lembro de uma vez estar na igreja, e aí... Eu não dormia já 2 dias, 2 noites, eu não conseguia desligar. E aí eu tive um apagão, eu não sei nem como que eu cheguei em casa. Eu cheguei em casa, eu falo que Deus foi muito misericordioso Sim. com a minha vida. A terapia, ela me ajudou a entender muitos traumas, coisas muito sérias, que eu não tinha noção do quanto aquilo era muito sério. Só que eu falo que eu vivi um milagre de Deus, porque eu chegava em casa e eu ia orar. E eu falava, Deus, eu quero a minha vida de volta. Eu quero minha dignidade de viver de volta. E aí foram noites e noites vivendo essa dor, sabe? Porque nesse momento não tinha ninguém pra pegar na minha mão e falar, ei, eu tô aqui com você, calma, não fui eu sozinha mesmo, sabe? Então, assim, eu não sei como que eu saí desse lugar. Eu falo que foi muita fé, foi entregar meu coração pro Senhor no sentido de falar, Deus, eu tô ouvindo isso aqui, eu nem sei o que tá acontecendo, mas eu quero minha vida de volta. Eu orei muito pra Deus, pra que Deus devolvesse a minha dignidade de viver, porque eu não tinha dignidade. Você viver dopado não é viver. E ali o dinheiro foi acabando, porque eu tinha as economias, e aí o dinheiro foi acabando, e aí eu tinha saído do meu trabalho. Nossa. Gente, passei muito perrengue nessa fase, porque eu me programei pra um período, e aí de repente eu fiquei mais tempo doente do que eu imaginava. E como que você conseguiu se sair dessa? Dani, foram vários processos, muitos processos dolorosos. Quando eu precisei lidar com as minhas questões familiares, foi muito difícil para mim. Quando eu precisei lidar com situações de abuso, foi muito difícil para mim. Quando eu precisei lidar com o fato de que as pessoas na minha vida que eram para me amar me feriram muito, foi muito difícil para mim. Então, o que me fez enfrentar esse processo foi perdão. Liberar perdão. Porque eu tinha uma mágoa muito grande, que eu falava assim, poxa vida, eu não fiz nada pra essas pessoas, elas foram cruéis. Sabe as pessoas que são cruéis com você? Que querem ver você sofrer? Eu vivi essa realidade. Eu não entendi porque as pessoas queriam me fazer mal. De humilhação, assim, não sei, talvez era o que elas tinham pra oferecer também, não sei, cada um oferece o que tem. Então, eu falo que o que me ajudou a me libertar de tudo isso foi o perdão. O perdão. Eu me lembro até hoje... eu acredito que o Espírito Santo fala com a gente. O Espírito Santo começou a ministrar no meu coração pra eu falar com uma pessoa. Eu falei, não vou falar. Essa pessoa, olha o que ela fez comigo. Não, eu não vou falar. Porque ela fez isso. Olha tudo que ela fez comigo, Deus. Olha tudo. Deus, eu não fiz nada pra ela. E ela fez isso. E foi um mês, 2 meses, 3 meses nessa luta. E até o dia que eu peguei o telefone e liguei pra essa pessoa. Eu falei assim, olha, me perdoe se em algum momento eu te magoei, mas eu tô liberando perdão sobre a sua vida. E é isso porque eu quero ser curada. Porque a mágoa e o ódio é um veneno que a gente toma esperando que o outro morra. E o outro não vai morrer. Porque ele não tá nem aí pra você tá entendendo? Na vida dessa pessoa não mudou nada, mas na minha mudou tudo. Na minha tirou um peso de cima de mim. E ali eu fui entendendo o poder do perdão. De perdoar, de falar assim, olha, quer saber? Eu quero a minha vida de volta, Deus. Então, se o Senhor falar pra mim, falar com a pessoa mais difícil, liberar perdão, eu vou falar, ok, mas eu quero minha vida de volta. Então, a principal chave pra eu conseguir ter minha vida de volta foi o perdão. Perdoar pessoas que me fizeram muito mal. E aí, uma situação também que foi muito difícil pra mim foi quando, lá na terapia, eu tive acesso à memória de abuso.
infantil. Então, assim, aquilo pra mim foi muito difícil. Eu acho que foi o pior trauma. Por quê? O que acontece? Sem o dúvida. cérebro, pra te proteger, ele trava. Eu não lembro. Eu sabia que algo tinha acontecido, mas meu cérebro não lembrava. Não sei, é estranho. E na terapia eu tive acesso a isso. Gente, meu mundo acabou. Acho que eu chorei uns 3 dias sem parar. Gritava no apartamento que eu morava, os vizinhos batendo na porta, desesperado. Porque, o que tá acontecendo? Essa menina vai morrer, você quer ajuda? Porque era a dor na alma. Era tão grande de eu ter que liberar perdão para essas pessoas. Era tão grande que eu falei, Deus, eu era só uma menina. Isso também foi muito difícil. Mas eu liberei perdão para essas pessoas. Então, assim, o perdão, ele é a chave. E eu falo, a depressão de uma pessoa que viveu isso, ela é a dor no corpo, na alma e no espírito. Nossa, que dó, meu Deus. É o corpo que tá ferido, é a alma que tá ferida, é o espírito, tá tudo ferido. Então, quando eu, como cristã hoje, as pessoas falam assim, pessoas que não têm, sei lá, discernimento da dimensão que isso é. Colocar na mão cabeça, isso é demônio. Tipo assim, ignorante. Por quê? Quando ela fala ignorante, é no sentido de ignorar o conhecimento. Exatamente. Exatamente, Meu porque Deus. eu vivi isso, e é corpo, alma e espírito. Então, assim, são traumas que vão até a sua alma. Quando eu tive que lidar com essas memórias, foram coisas que feriram a minha alma, a minha dignidade de ser humano, entende? Mas é o perdão. E eu falo, e aí eu fui orando, esse processo foi 2 anos, 2 anos e pouquinho, essa dor, essa luta para sair desse lugar. Eu era muito perfeccionista, eu percebi que esse era o lugar que uma pessoa tinha me colocado, porque eu tinha que ser a pessoa perfeita, e esse lugar nem era o lugar que eu queria. E eu tinha que ser perfeita, porque senão eu ia desagradar. Não tem que ser nada. Então, a terapia, ela foi me ajudando. Mas eu chegava e ia falar com Deus. Deus, me ajuda a me curar. Senhor, me ajuda. Eu quero a minha vida de volta. Então, assim, foi um processo que eu falo que juntou corpo, alma e espírito. Porque eu ia na terapia, eu tomava os remédios, mas eu chegava em casa e eu ia falar com Deus. E foi Deus que me curou. Aí eu falo que até o dia que o céu ficou azul. Porque... Ai, você enxergava preto e branco. Preto e branco. Eu morava num predinho e aí eu dormia sempre com a janela aberta, que era no 2º andar. E aí eu acordei e aí o céu era azul. E eu falo que eu me emociono toda vez que eu falo isso, porque eu enxergava tudo preto e branco. É sério? Mas é de Quando verdade você fala ou é figurado? Não, é de verdade. Sério? Sério? É no sentido, assim, parece que tem uma névoa no seu olhar. Nada tem graça, nada tem vida. Você não enxerga nada. É uma perspectiva apagada. Não dá pra explicar. Mas eu me lembro que daí eu olhei pro céu e ele era azul. E eu tive a convicção de que eu tinha sido curada. Aí eu comecei, me emocionei, né? Falei, Senhor, muito obrigada. Hoje eu vou ter... E ali por conta, eu parei de tomar remédio. Nunca mais tomei remédio. Não façam isso, inclusive. Mas eu parei porque eu tive tanta fé de que eu tinha... que você estava curada. Que eu enxerguei o céu A certeza azul. do seu Eu milagre, não enxergava a vida nas coisas. Eu falei, gente, o céu é lindo. Tanto que até hoje eu amo olhar pro céu. Eu amo o céu. De manhã, à noite, é uma coisa que me inspira muito. Porque foi através dele que eu vi que, tipo, agora eu vou ter minha vida de volta. E aí, dali, eu voltei a trabalhar. Aí, virei corretora de imóveis. E aí, parece que tudo foi caminhando, mas foi um processo de muita dor. De muita dor. De muita Que dor. legal. Que experiência, né? Já pensou? É. E hoje ajudando outras pessoas no desenvolvimento, não é o psicológico, mas assim, a bagagem que essa pessoa carrega aí, que ela é novinha, tá? Eu falei que ela tem cara de bebê. Ô, Aline, você não fez psicologia, você não tem vontade de fazer, considerando toda Eu tava pensando nisso ontem. Porque, inclusive, foi meu primeiro curso. Eu fiz 1 ano e meio de psicologia. Não acredito. Em Salvador. Ah, você chegou a começar. Sim, eu fui embora daqui. Eu morei 1 ano e meio em Salvador. Eu cheguei lá, fiz vestibular, ganhei metade de uma bolsa, ou 60% de uma bolsa, não lembro. E aí comecei a fazer faculdade. E aí não terminei, porque eu precisei voltar pra Mato Grosso e fiz faculdade de Direito, que não tem nada a ver. Mas eu tava pensando isso ontem. Eu tava pensando assim... Quer saber? Eu vou começar outra faculdade. Porque eu amo isso. Eu amo. Hoje, eu não trabalho como isso. Se eu identifico algum padrão, eu indico para um profissional. Sim. Tenho parceiras psicólogas que têm trabalhos incríveis e indico, ela vai te ajudar. Não tem essa competência. Mas, assim, dá muita vontade. Eu amo isso. Eu ia poder amar, ajudar as pessoas nesse sentido. Ai, que legal. Que legal, gostoso. Né, Theo? Meu Deus, Aline, quanta coisa. Criatura do céu. Ai, difícil. E o que você projeta agora, daqui pra frente? Quais seus projetos? Seu grande sonho profissional, pessoal? Pra onde que você tá caminhando? Qual é a sua direção? Eu tô caminhando pra ser uma mulher muito bem reconhecida na minha profissão. Eu quero ser reconhecida como a profissional que eu sou.
É isso, conquistando meu espaço, respeitando o espaço dos meus colegas de profissão, tá tudo certo. Sim. Mas eu quero ser reconhecida como a profissional que eu sou. Eu quero poder contar mais a minha história, eu quero poder transformar vidas. Eu falo que a missão do meu negócio é impactar positivamente a vida das pessoas. Então, eu tô sempre impactando. Inclusive, eu falo isso nas mentorias. Você tá sempre tendo uma troca com alguém. Você tá sempre plantando uma sementinha. Que semente é essa? É boa ou ruim? Então, minha missão de negócio é impactar positivamente a vida das pessoas que cruzam o meu caminho, sabe? Hoje eu tenho essa projeção profissional, que é ser a melhor no meu ramo, né? Ser uma excelente palestrante, ser uma excelente treinadora. Estou fazendo agora uma formação para me ajudar na questão de mentorias. E no pessoal, eu amo cuidar do meu marido. Quem diria, porque essa Aline não existia, a Aline feminista, meu amor. Só queria ganhar dinheiro e viajar o mundo. Mas hoje eu quero ser mãe, aspiro ser mãe. Hoje eu e meu marido, a gente tem os nossos objetivos, assim, familiares. A nossa família é hoje, pra mim, pra aquela Aline que só queria ganhar dinheiro e viajar, porque eu era essa pessoa. Hoje eu aspiro a minha família. A família é a base de tudo, sabe? O meu marido, ele é um gentleman. Depois de ter tido um relacionamento tão difícil, né? Ele é a pessoa, assim, virada como a rainha da vida dele. Inclusive, te amo, meu amor. Ele é meu rei. A gente fala que na nossa casa eu sou a rainha, ele é o rei. Na sua casa, inclusive, você é o lugar que você pode ser o rei e a rainha. Sim. Transforma isso num castelo, né? E a gente traz isso muito pra nossa casa. E no pessoal, a gente é a nossa família. Quero ser mãe, a gente quer ter filho. É isso. Nossa, tem quanto tempo você é casada? 2 anos. Oh, mas juntos nós temos 4. Sério? 2 de namoro e 2 de... vai fazer 3 de casado. Ele chegou a pegar essa parte preto e branco da sua vida, não? Teodora, bem lembrado. O Rafael, ele foi a pessoa que me ajudou a sair do fundo do poço. E, nossa, eu nem lembrava disso. Foi quando ele me conheceu, ali no final da pandemia, 2020, né? Não lembro ali, em setembro. E aí, eu já estava bem, já tinha voltado a trabalhar, mas eu ainda estava no fundo do poço emocional, porque eu coloquei na minha cabeça que eu não ia me envolver com ninguém nunca mais. Eu só queria trabalhar, ganhar dinheiro e viajar. Esse virou meu principal objetivo. Eu falei, não, vou comprar meu apartamento, vou comprar meu carro. Eu não quero saber de homem nunca mais na minha vida, porque eu tava muito traumatizada. E aí, eu conheci o Rafael. O Rafael sempre um gentleman. E aí, o que acontece? Quando ele teve muita sabedoria, foi um presente de Deus, assim, no sentido de... Eu era tão traumatizada que eu ficava esperando com que ele se mostrasse uma pessoa ruim. Ai, meu Deus. Nossa, foi, assim, muito tempo eu orando pra Deus, falando assim, essa é a pessoa que o Senhor tem pra mim, porque daqui a pouco ele vai mostrar que ele é uma pessoa ruim e aí ele vai me fazer mal. Porque todo começo de relacionamento é assim. É bom, no começo, né? É um príncipe maravilhoso. Depois a pessoa vira o próprio Satanás e tá encarnado na terra, né? O sapo, o príncipe vira sapo. Vira um sapo rabugento de brejo. E aí, eu ficava assim, não, ele tá só fingindo que é bonzinho comigo. Ele não é isso. Daqui a pouco... Então, eu ficava sempre com os 2 pés atrás. Eu tinha crise de ansiedade. Então, em momentos, eu não gosto... Até hoje, não gosto muito de toque físico, mas eu não gostava de abraço. E aí, ele ia me abraçar, eu tinha crise de ansiedade, porque eu tinha medo dele me agredir em algum momento. Foram coisas muito sérias, assim, sabe? E ele foi me curando. Então, cada vez que eu tinha uma crise de ansiedade, ele tava ali. Eu falava assim, você pode ir embora, se você quiser. Ele falava, eu não vou a lugar nenhum. Ele ficou, todas as vezes. E através do abraço dele, da calma, da paciência, eu fui sendo curada. Eu falo que o Espírito Santo usou muito a vida dele. E nós somos muito felizes. Que Nossa, gostoso. eu falo assim, como que aquela ali tonta aceitava aquilo? E hoje tem um relacionamento tão saudável. Quando as pessoas estão em relacionamentos abusivos, elas não conseguem perceber que estão, e por isso que elas não saem. Elas não têm noção que Não é tem abusivo. noção. Porque assim, a pessoa bate e assopra. Ela te faz mal. Sim, sim. Mas eu te amo. É, os manipuladores. Não, mas eu amo você. Olha o que você me faz... A pessoa agressiva com você. Aí ela fala assim, olha o que você me faz fazer. Meu Deus, olha o que eu faço ele fazer. E aí a gente vem com um sentimento de culpa. Porque tudo que a pessoa faz de mal, pra mim, a culpa é minha. Você não consegue, você tá sempre pedindo desculpa. Entende? Então, assim, foi difícil entender e me perdoar também. Mulheres que vivem ou já viveram um relacionamento abusivo, se perdoem. Porque eu não conseguia me perdoar. Como que eu deixei uma pessoa ruim entrar na minha vida? Pô, eu sou tão inteligente. Entende? Nossa, eu tão estudada. Como que eu me permiti isso? Aline, você era carente. Dependente emocional. Então, assim, como eu tinha uma questão familiar muito difícil, eu me apegava a qualquer pessoa que me amava. Você entende? Eu te bato, mas ele é tudo que eu tenho. Você não tem família, ninguém gosta de você. Eu ouvia isso. Você é tudo que eu sou tudo que você tem. Entende? Eu ficava Meu tipo, é Deus verdade. do céu, Ele o manipulador, ele faz isso. Ele exclui Nossa. da sua volta todas as pessoas que podem te proteger pra ele ter você na mão dele. Na mão.
Então, na minha cabeça, realmente, ele é a única pessoa que me ama. Então, eu tenho que aguentar tudo isso. Então, a pessoa que tá no relacionamento abusivo, ela não vê. Não vê. Ela não enxerga. Não enxerga. Quando eu tive a noção, eu falei, meu Deus, eu vivi tudo isso. Aí entrou outra crise. Aí eu falei, poxa vida. Aí é o auto-perdão, né? Entender que aquela Aline fez o melhor que ela podia dentro das possibilidades de mundo que ela tinha. Com certeza. Hoje, essa Aline é outra Aline. Mas, assim, o Rafael, ele foi uma pessoa muito importante no meu processo. Porque a cada abraço, a cada calma, cada vez que eu tinha alguma crise e ele ficava, ele foi me curando. Porque daí ele segurava na minha mão e falava, aquilo que eu sempre fiz pelas pessoas, ele fez por mim. Olha. Que legal. O Aline, ele trabalha na mesma área que você ou totalmente diferente? Totalmente diferente. Ele é formado em Direito, ele faz concurso, ele gosta de prestar concurso, tá estudando para concurso. E ele trabalha na área do agro. Não tem nada a ver. Tecnologia do agro. Então, assim, nada a ver com o meu ramo. Somos totalmente diferentes. Mas eu ajudo muito ele. Mas Sim. vocês podem ter clientes em comum, porque como ele presta serviço para o agro, o agro na nossa região, diga-se de passagem, é uma grande oportunidade para conectar empresas a pessoas, a prestadores de serviço, porque o agro tem grandes empresas, gera muito emprego, movimenta muita economia. O dinheiro circula muito nas empresas do agronegócio aqui na nossa região. Verdade. Então, a gente está num lugar que o agro realmente traz muitas oportunidades para todos nós. Para todos nós, verdade, muito, muito bem lembrado. E aí ele trabalha no agro e a gente não tem nada a ver ali, um meio que com o outro na questão profissional, Sim, né? sim. Mas eu ajudo muito ele, assim, porque meu marido, eu sou assim, suivitada, ele é mais calmo. Geralmente assim, né? Pra equilibrar, Eu né? falo o assim, ele fala assim, relacionamento. oi, Dani, tudo bem? É Ele pra é equilibrar, né? calmo. Eu falo, meu Deus, será que ele não tá calmo? Então a gente é um equilíbrio um do outro. Mas eu acredito que a gente atrai pessoas realmente diferentes. Aquele ditado antigo que eu só posso se atrai. Na verdade, é pra promover o equilíbrio, eu acredito Eu nisso. acho. Observa os casais. Geralmente você tem esse padrão muito diferente de um e de outro juntos. Sim. Mas é que se fosse dois iguais, eu acho que não fica, né? Uma hora Ele é vai meu bater de equilíbrio. frente. Ele é minha paz. Porque eu assim sei que mesmo. ele calma, pra que tudo isso, respira, vamos planejar. Ele é planejador, eu sou executora. Então eu sou tudo pra agora. Então eu trago pra ele um pouco de ação, ele traz pra mim um pouco de calma. É o equilíbrio perfeito. Isso é maravilhoso. Aline, Tudo que a tá gente chegando precisa quase. dentro das empresas. Né? Quase o fim da nossa entrevista. Você quer aproveitar os minutos finais para fazer alguma consideração, para falar algo aí especialmente para os seus clientes, para os seus potenciais clientes, Pros aproveitar seus para novos vender clientes. seu Os novos. serviço. Aproveita a oportunidade. Gente, estou muito feliz, foi um bate-papo muito bom. É contar um pouco da minha história, de como eu cheguei até aqui, do quanto eu respeito as pessoas que fizeram parte e fazem parte da minha vida, da minha trajetória, o respeito que eu tenho por todos os meus clientes que confiam no meu trabalho. Nossa, obrigada. Vocês confiaram e confiam no meu trabalho, me deram a oportunidade de trazer o meu negócio para dentro da empresa de vocês. Sou muito feliz, grata por isso. Eu quero conquistar o meu espaço sem precisar tirar nada de ninguém. Eu Olha quero só. colega de profissão, respeito imensamente cada um de vocês. Tem mercado para todos nós. E você, empresário, gestor, invista em consultoria para o seu negócio. Talvez os resultados que você almeja, você ainda não teve por falta de capacitação nessa parte de desenvolvimento de pessoas. Vale muito a pena. A gente só fala isso. É verdade. Vale muito a pena. A sua empresa só tem como A crescer. alavancar. E você fica dentro da empresa, né, Aline? Dentro da empresa. Você acompanha Exatamente. lá dentro. Eu nem comentei isso, que o maior diferencial da minha metodologia é que eu venho para dentro do seu negócio. Ai, que legal. Eu não consigo fazer hoje uma consultoria em que eu fico... Não, eu preciso estar ali observando. Então, claro que a partir do que se é contratado, eu quero estar dentro da sua empresa, observando os maiores desafios, as maiores dificuldades, para que a gente possa resolver junto. Então, esse é o meu maior diferencial. Hein, e você fica assim também? Dentro de uma sala. Tá a Aline ali quietinha, assim, fingindo que você tá escrevendo, mas você tá ligado em tudo? Tudo! É assim! Tudo! Que Esses dias legal. eu tava numa empresa e aí a pessoa falou assim, Aline, a gente vai fazer uma evento, eu vou te convidar. Mas a gente tá com medo, porque você vai ficar analisando a gente. Eu falei, não, quando eu não tô trabalhando, eu não tô analisando ninguém. Mas aqui dentro eu tô. Porque sim, eu tô prestando atenção em tudo. Eu presto atenção em tudo. Então, quando acontece alguma situação ali com alguém que vem falar, Aline, eu falei, eu já sabia. Eu só tava esperando você vir me falar, porque o primeiro passo é seu. Mas eu tô sempre de olho em tudo. Mas Que é muito bom. legal. Que gostoso. Aline, obrigada. Eu que de coração de agradeço. ter confiado a sua história, a sua trajetória.
aberto o seu coração aqui pra gente, pra esse podcast, né, Verdade. Eu que agradeço imensamente. Que venham mais podcasts. Ai, que gostoso. Traga a consultoria pra dentro da sua empresa. Esteja no podcast com elas, que elas são maravilhosas. E é isso. Ai, a Maravilhoso. gente que agradece, é um prazer. Porque cada pessoa que senta aqui é uma história diferente, a gente aprende muito também, A gente vem né, pra Dani? uma aula, A né, gente Theo? vem pra uma A gente aula, vem pra isso é uma aula. Isso é maravilhoso. maravilhoso. E aí, a gente vem pra uma aula acompanhado de café e hoje tem um bolinho, Dani. O bolo da Roita, Roita. que é uma fusão de Rose com Rita. Olha que maravilhoso. Ai, mãe a mãe filha. da Rita que faz, gente. Exatamente. Hoje Pede o que nosso você vai amar. recebido Maravilhoso. é da Roita. Esse daqui é de milho com requeijão, sem a gente saber. É o bolo preferido da nossa entrevistada. Que está maravilhoso, por sinal. Só comprem. Não tem igual. Gente, eu nunca comi um bolo de milho tão bom assim. Fofinho. Só comprem. Perfeito. Só comprem. Ai, Aline, muito bom mesmo, de verdade, ter você aqui. Obrigada. Muito obrigada do fundo do nosso coração. Obrigada mesmo, deu certo. A Aline ficou doentinha e aí tivemos que remarcar. desmarcar. Verdade. E deu Mas tudo deu tudo certo. certo. Amém. Conseguimos podcast concluído com sucesso. Maravilhoso. Depois, se você analisou a gente, você conta aí depois. Pode deixar. Vamos embora então, Theo. Vamos e até a próxima, se Deus quiser, que Até seja a um próxima. próximo, bem próximo, porque a gente ama estar aqui. Obrigada, Aline. Obrigada, agradeço. Dani. Obrigada, Dani Theo. mestre agora. Beijo, gente. Tchau, Abraço, fica tchau. com Deus. Tchau. Tchau, até a próxima.